igreja, os pastores Oca e pastora Juliana, podem vir aqui por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. E o filhão também. São pastores na comunidade Vida Plena, são amigos novos da casa também. Nós temos nos relacionado com a igreja da qual eles estão ali desde há 2 anos atrás, através do MFI, que é aquela aliança de pastores que vocês sabem que nós, uma vez por ano, fomos para Curitiba, fomos para Londrina o ano passado, e que o Senhor continue abençoando. Então, gostaria de dar a palavra para vocês e já na sequência orar por vocês, tá? A pastora quer falar alguma coisa para a igreja? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa igreja é linda, eu já fiquei super apaixonada a hora que eu entrei, esse estilo vintage, folk, assim. Minha cara, gente, já fiquei apaixonada, vocês são lindos. Se eu morasse aqui, essa seria a minha igreja. Então, muito linda, parabéns e tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Amém. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, participar desse momento, estar aqui. Os pastores de vocês são incríveis, maravilhosos, né? Então, uma conexão do céu aí. Estiveram na nossa igreja lá com os nossos pastores também. Estamos, assim, muito felizes de estar aqui, muito honrados e que sabemos que Deus vai se mover nessa noite, assim como tem se movido nessa semana de avivamento no Aviva aí, e cremos, estamos com muita expectativa porque Ele vai fazer aí, amém? Antes de irmos para a palavra, então, eu gostaria de convidar você a estender sua mão, vamos orar por essa família linda que veio para cá. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo, Deus, de receber vasos de honra, Senhor, nessa casa, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa família que está aqui nessa noite para derramar sobre as nossas vidas. Abençoe-os, Deus, abençoe sua casa, abençoe sua família, Deus. Abençoe, Deus, seus trabalhos, seus sonhos, seus ministérios, Deus. Que tudo que eles colocarem à mão prosperem, Senhor, de forma abençoadora, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor derrame de forma tão graciosa, Pai, que eles sejam surpreendidos pelo Teu amor ao longo dessa semana, Deus, por terem decidido estar aqui conosco, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, manda bala. Valeu, obrigado, pastor. É uma alegria, gente, enorme estar aqui. O pastor já nos apresentou, mas eu trago também um abraço do pastor Márcio, da pastora Naine, que são os nossos pastores sêniores, para toda a igreja, para vocês, pastores, né? Eles falaram, uau, nos conectamos tanto com eles, são um casal de Deus aí, e estamos felizes por estar aqui e poder ver o que Deus está fazendo nessa igreja, nesse lugar, né? E saibam de uma coisa, vocês são conduzidos por um casal sério, um casal de Deus, apaixonado pela obra de Deus e que está aqui realmente movido pelo Espírito, né? Então, puxa, quando ele compartilhou comigo sobre essa semana de avivamento que Deus está fazendo nesse lugar, eu fiquei apaixonado por tudo isso e sei que Deus está fazendo algo incrível nesses dias e que esse vai ser um ano de grande crescimento nesse lugar, amém? Eu tenho uma filha também. Ô, queridão, obrigado. Olha aí, até com gás, né? Isso é para dar um gás no pregador, né? O pregador não tem muito gás, vamos dar um gás nesse cara aí. Olha só, eu tenho uma filha também que não está aqui, acabou ficando em casa, que está com visita lá, uma amiga de Londrina, e tem 16 anos, né? Uma moça já líder de célula, multiplicadora. Ano passado ela multiplicou a sua célula, né, em 2. Esse ano já vai multiplicar novamente, vem formando líderes e ganhando muita gente para Jesus. O Pedro já é mais na linha musical por enquanto, né, mas vai liderar a célula também. Mas nesse momento ele quer tocar música, né? Então violão e tal. E precisamos de alguém do louvor em casa também. No nosso caso, nós somos os pastores de jovens da nossa igreja. Lideramos 700 jovens na comunidade Vida Plena, que a gente toca diretamente, pastoreando com supervisores, líderes de célula. Temos muitos alvos também,
assim como vocês, queremos crescer, avançar, conquistar. Estamos assim, com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesse ano, né? E baseado nisso, a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é a mesma mensagem que eu anseio. Aquilo que eu vou pregar para vocês, eu na verdade estava degustando no meu coração, no meu espírito, pedindo: Deus, faz em mim, na verdade. Assim como o Senhor vai fazer na igreja, assim como o Senhor está fazendo isso em vários lugares, assim como eu creio que a igreja aqui, Refúgio, o Senhor está fazendo um avivamento, mas vai fazer ainda mais nesse lugar. Eu desejo um avivamento. O título dessa mensagem é O Desejo pelo Avivamento. Deus, gente, Ele coloca em nós o anseio e o desejo pelas coisas dEle. Todos nós sonhamos com muitas coisas, não é assim? A gente sonha e pensa, alguns anotam seus sonhos. Tenho certeza que muitos de vocês encerraram 2017 falando: ano que vem eu vou fazer diferente, né? Alguns falaram: ano que vem eu vou para a academia. Não, ano que vem, olha, eu vou fazer isso. E fez uma lista: vou mudar minha alimentação, eu vou orar mais, eu vou fazer tantas coisas. Não é assim? Só que daí veio 2018, já começou, já foi 10 dias. E você até pensa: puxa, não, mas eu podia pelo menos fazer uma caminhada então, né? Eu podia correr na rua, sei lá, eu podia fazer alguma coisa. Mas entre o querer e o fazer existe a nossa ação. Às vezes a gente está cheio de planos, pensamentos, coisas. Eu quero fazer isso, eu desejo. Gente, eu sei, porque nós como pastores, muitas vezes a gente fala: puxa, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. Mas se a gente não se move para aquele lugar, as coisas não acontecem também. Elas ficam nos sonhos, nos pensamentos. Puxa, se tivéssemos feito. Eu quero compartilhar um texto com você que está em Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Falando nisso, tem algum jovem aqui que teve no acampamento aí da IDN? Olha aí, gente, a gente teve junto lá no passado, muito bom, hein? Vocês são demais, fogo puro naquele lugar. Foi muito bom estar com vocês. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está nos mostrando que o sonho dele, os pensamentos de Deus, eles vão muito além do nosso. O sonho que Deus tem, gente, é maior. É algo que nós não podemos imaginar, não tem como contar. Deus já tem algo estabelecido. Você já parou para pensar assim, quantos sonhos Deus tem para você? Talvez você fez uma listinha, né, no final do ano, veio aqui, orou, consagrou o Senhor, eu não sei, mas você tem muitos planos para esse ano. Mas já parou para pensar quais são os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua história, para o teu casamento, para os teus filhos, para você jovem com o teu futuro, as coisas que Deus tem, aquilo que Ele quer fazer. É interessante que às vezes a gente planeja, a gente pensa, a gente tem estratégias, mas quando o mover de Deus vem, quando o avivamento de Deus vem, quando os planos de Deus se conectam com a nossa vida, tudo muda. E a gente pensa: Deus, ainda bem que o Senhor entrou na jogada, senão eu ia estragar tudo, eu ia fazer errado, mas o Senhor entrou na minha vida, o Senhor entrou na minha história e o Senhor dividiu ela ao meio, o Senhor mudou a minha vida. Nós temos anseios, nós pensamos,
Nós temos os sonhos, os desejos, os pensamentos. Pensamos em tantas coisas. Gente, a verdade é o seguinte: quem não sonha, não vive de verdade. Porque todos nós ansiamos alguma coisa. A pessoa que não tem mais sonhos, ou ela está em depressão. Uma vez, eu fui conversar com a minha mãe. Ela estava com depressão, ela estava muito mal. E eu fui aconselhar ela, eu estava conversando com ela. Eu falei: mãe, o que tirou de você o desejo de viver? Ela falou assim: ó, tudo que eu queria para a minha vida era criar meus filhos. E eu falei isso durante a minha vida toda. O dia que eu terminar de criar meus filhos, que eles se casarem, estiver tudo bem, para mim acabou. Eu não preciso de mais nada. Essa era a expectativa de vida dela. Quando tudo isso as coisas acabaram, passou. E eu falei: mãe, não acabou. Só acaba quando Deus diz que acaba. A verdade é que Deus sempre quer reconstruir um novo amanhã para a nossa vida. Quando aquilo que a gente estabeleceu e você veio, se concretizou, aconteceu, Deus está construindo algo novo para fazer. Deus está fazendo. O dia que Ele desligar o disjuntor da tua vida e falar assim: ó, acabou, aí acabou. Mas enquanto isso não acontecer, Deus sempre vai escrever algo novo para nós. Deus sempre vai estar fazendo algo novo, reconstruindo, fazendo, liberando, transformando, porque é o sonho de Deus. Pensa assim comigo: você é uma pessoa bonita, maravilhosa, né? Você é um homem bonito, assim, né? Ainda que seja só pelo milagre do Senhor, mas vamos pela fé, né? Você não veio nessa terra apenas com a missão de ser alguém bonito, alguém que você diga e olhe assim: uau, é isso. Não, você veio a essa terra para cumprir a missão de Deus. Eu e você fomos enviados a essa terra para cumprir os planos de Deus. Eu me converti, gente, no ano de 2000. Eu e minha esposa, na época éramos namorados, nós nos convertemos no ano de 2000. Eu nunca, gente, sonhava em ser um evangélico. Na verdade, eu tirava sarro de todo crente. Toda vez que eu via um crente, Bíblia debaixo do braço, onde eu morava tinha muito assim, o cara ia de bicicleta, a mulher de ladinho, com a saia assim de lado, e ele carregando na bike, né? E eu olhava aquela cena, eu falava: mas nunca, né? De jeito nenhum, isso nunca vai me pegar. Eu tirava sarro, eu falava que eu não queria, que não. Minha mãe começou a ir numa igreja perto de casa. Eu curtia muito rock and roll, né? Gostava de rock and roll. Já o som no último, pintei meu quarto de preto, né? Enchi de pôster de banda de rock and roll, era uma coisa doida assim. Mas a minha vida era aquilo. Eu lutava por aquilo, eu dava meu melhor por aquilo, eu achava que aquilo era viver, eu pensava nisso. O dia, gente, que eu tive um encontro com Jesus na minha vida, eu e na época a Ju, que era minha namorada, a nossa história mudou. Eu lembro que nós parecíamos dois abestados. Nós olhávamos um para o outro e falava assim: e agora? Não sei. Eu falava: o que eu vou falar para os outros que eu virei crente? Eu ficava pensando nos meus amigos, entendeu? Porque eu falava assim: cara, eu vou chegar e vou falar para o cara assim, os caras vão chamar para beber, vão chamar para sair, eu vou falar assim: não, cara, virei crente. Os caras iam olhar para mim e iam tirar sarro. Mas a chama que estava queimando dentro do meu coração, a chama que estava queimando no meu peito era tão forte do evangelho, por fazer algo, por conhecer mais a Deus, que eu não estava nem aí com nada. E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei os meus amigos, eu falei: é hoje. Eu estava lá e os caras chegaram para mim e falaram assim: vamos beber uma? Eu falei: sim. Cara, hoje eu estou só na coca. Os caras: tá tomando antibiótico, né? Eu falei: sim, não. Então virou crente. Eu falei:
O diabo já dedou, né, cara? Tipo assim, como é que você sabe, né? Quem te contou? Eu falei, virei crente, sim. Tá zoando, né? Eu falei, não. Eu falei, eu virei crente. E eu lembro que um desses amigos, assim, nada espiritual, ele chegou para mim e falou assim, cara, sabe o que aconteceu? Você foi para um lugar onde as pessoas ficaram falando, de sexta até domingo, Jesus, 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 Jesus. E isso foi uma lavagem cerebral na tua cabeça, e por isso você está desse jeito, falando, Jesus agora mudou minha vida, e quer mudar a vida de vocês. Ele falou, cara, fizeram uma lavagem cerebral em você, nós vamos te ajudar. Eu falei, cara, não tem nada a ver com isso. Deus mudou a minha história. E o que Ele colocou dentro de mim, eu falei, sim, é algo que vocês ainda não experimentaram, mas vocês vão experimentar. A partir daquele dia, eu lembro que alguns falaram, isso não vai durar, cara, 2, 3 meses na tua vida. Hoje já são 16 anos que a nossa vida foi transformada. Só que ali começou um desejo em nós, por fazer algo pelo Evangelho, por falar para as pessoas. Eu precisava proclamar o Evangelho, eu precisava pregar, eu precisava falar. Gente, eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia fazer, eu não sabia nem orar. Eu lembro que um dia minha irmã, ela já era tipo assim, ela tinha uma pós-graduação de 1 mês de igreja já. Daí ela chegou para mim e falou assim, ó, vamos orar junto. Eu falei, começa você. Eu pensei, vou copiar ela, né? Ela falou assim, não, começa você. Eu falei, sim, olha, a verdade é o seguinte, eu nunca orei na minha vida, eu não sei nem como fazer esse negócio. Ela falou, eu faço, depois você faz. Gente, ela orou e eu nem prestei atenção na oração dela, falando o que eu vou falar, o que eu vou falar depois. Mas eu desejava falar o que havia acontecido na minha vida, eu precisava pregar desse amor, desse Jesus, aquilo que tinha transformado a minha vida. Eu lembro, queridos, que 8 meses depois da nossa conversão, nós estávamos abrindo uma célula. Poucos meses depois, nós estávamos levando um ônibus cheio de pessoas para a igreja. A igreja era longe, nós não tínhamos como levar. O meu carro cabia 5 pessoas, às vezes colocava uns no porta-mala, mas né? O que eu fazia? Eu falei, olha, nós não temos, né? As pessoas não tinham condições, não tinham um carro. Eu fui até um vereador da cidade. Eu cheguei lá, eu falei, olha, eu queria conversar com o vereador aí. O rapaz falou, olha, o que você precisava? Eu falei assim, olha, é o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho na cidade. Gente, eu tinha 21 anos na época. Nós estamos fazendo um trabalho na cidade, 21, 22, né? Estou meio perdido já aí nas idades. Mas mais ou menos por aí. Eu peguei e comecei a conversar com aquele homem e eu falei assim, olha, nós queremos um ônibus para levar uma média de 40, 50 pessoas para a igreja. Todo domingo eu preciso, às 18 horas, esse ônibus vai pegar as pessoas, ele vai levar para a igreja, ele vai esperar e vai trazer elas no final. Aquele homem olhou para mim e falou assim, você quer para esse domingo já? Eu falei, sim, para esse domingo. Ok, nós vamos conseguir para você esse ônibus. Gente, todo domingo as pessoas chegavam, estava o ônibus esperando, elas não gastavam com passagem, ele levava, trazia as pessoas. Era algo que Deus estava fazendo que nem nós acreditávamos o que estava acontecendo naquele lugar. Era a transformação de Deus. Só que toda vez que a transformação do Espírito começa a nossa vida, vem o desejo por fazer algo a mais. Sabe aquela coisa de dizer assim, ó, eu não nasci para ser um crente banco. Eu não nasci para me contentar com o pouco. Eu nasci para fazer algo grande pelo Senhor. Porque o meu Deus é grande. Se o meu Deus é grande, se o meu Deus sonha grande, se os pensamentos dele é mais alto que o meu, eu preciso fazer algo grande diante do meu Deus. Ali nós começamos como líderes de célula, sonhando, imaginando, será que um dia... Eu lembro que nós brincávamos, falando assim, um dia nós vamos ser pastor, vamos, vou ser pastor, até brincávamos, falando assim, vamos ser pastor de multidões, né?
Mas nós não sabíamos o poder das palavras, das declarações. Eu era um empresário muito bem sucedido na cidade. A minha empresa vinha crescendo, gente, violentamente. Já estávamos com 13 anos no mercado, na melhor fase da empresa. A fase onde eu iria ganhar mais dinheiro do que eu já tinha ganhado. Mas naquele momento, Deus me chama para o ministério. E quando Deus me chamou, quando o pastor me chamou para liderar os jovens, eu senti a voz do Senhor falando comigo. Toda vez que nós assumimos algo diante do Senhor, precisa renunciar às coisas velhas. E você não vai conseguir cuidar das duas coisas. Você vai precisar renunciar a algo. Naquele dia, eu abri mão da minha empresa. Naquele dia começou um processo novo. Eu precisei me adaptar a toda a minha história, minha caminhada, minha vida financeira. Mas, gente, ali nós começamos a entrar no propósito de Deus e experimentar milagres, poder de Deus, a ação, jovens se convertendo, famílias sendo transformadas, jovens largando as drogas, líderes sendo levantados. Gente, nós vimos uma jovem, uma vez no hospital de clínicas, que os médicos já tinham falado, ela não viverá até amanhã. Isso era 2 horas da manhã. Ele falou, vão para casa, amanhã vocês vão ter serviço com o funerário, tudo. Naquela mesma noite, antes do médico falar isso, nós estávamos com um grupo de 100 jovens, fazendo um louvor em frente ao hospital, e declarando vida aonde havia morte. E a enfermeira-chefe da UTI, do Hospital de Clínicas de Curitiba, chegou para a gente e falou assim, olha, se alguns jovens quiserem entrar para se despedir da moça, podem entrar. A minha esposa organizou eles de 2 em 2 e falou assim, olha, vocês vão entrar. E quando vocês chegarem diante dela, vocês vão declarar a vida. Vocês vão orar por um milagre, declarando o Espírito de Deus, e essa moça vai sair daqui andando. E, gente, naquela noite entraram mais de 70 jovens na UTI. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente como pastor, às vezes você tem que entrar no hospital, é a maior burocracia, às vezes eles não querem deixar, você vai, lava a mão, faz sei o quê, faz todo um procedimento, põe roupinha, chega lá, ó, tem que ser rápido. Entraram 70 de 2 em 2. Chegou uma hora, não parava de entrar gente, a chefe da UTI falou assim, olha, acabou. Eu falei, alguns, não 70, né? Ela chega. Não, ok, tá bom, obrigado. Quando nós saímos daquele hospital, eu falei, Deus, eu creio no milagre. E se amanhã, até as 7 da manhã, eu não tiver recebido uma ligação dizendo que ela faleceu, eu sei que o milagre já aconteceu. Essa moça hoje tem uma saúde incrível. Ela saiu daquele lugar, se tornou uma líder de célula, e ela podia pregar, o meu Deus transforma vidas. O mesmo Jesus que curava lá atrás, continua curando hoje. Quando essa jovem saiu daquele lugar, o desejo dela era por falar do Evangelho e levar avivamento por todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele quem traz sentido à nossa vida e uma esperança de um novo amanhã. As coisas, quando nós estamos com Deus, elas precisam acontecer e elas acontecem. Basta com que nós possamos crer e caminhar por esse lugar, que nós possamos nos lançar nesse ambiente. Da mesma forma que pessoas sem conhecer Jesus baseiam as suas vidas na conquista de um objetivo, nós cristãos, ainda mais, devemos nos movimentar no sentido de que nós servimos ao Deus do impossível e de coisas grandes. Nós não servimos a um Deus, eu sirvo um deusinho, não. Você serve o Deus do impossível. Se Deus falar, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Queridos, há uma semana eu orei com uma criança que estava com muita dor de dente, mas bem no período agora de final de ano. E entenda assim, não tinha dentista nenhum funcionando nessa época, principalmente pediatra.
mesmo estando, né, perto de Curitiba, que é a capital, nós estamos em São José dos Pinhais, não tinha pediatra para ali, era bem na noite de Ano Novo. Eu abaixei para aquela criança e falei assim, você crê que Jesus pode curar? Ela falou, eu creio. Eu falei, nós vamos orar então, e toda essa dor de dente que você está sentindo, ela vai passar, você crê? Ela falou, eu creio. Nós oramos. Quando ela saiu dali, ela foi e falou para minha esposa, falou assim, olha, a dor de dente já está passando. Porque a pureza do nosso coração que precisa ser essa, já está acontecendo. Deus já está fazendo. A palavra foi liberada, Deus vai fazer. Avivamento para vocês nesse lugar, e a partir de agora, para um novo tempo, para uma nova estação, para as coisas que Deus vai fazer nesse lugar, e a partir da vida de cada um aqui, é a gente andar e caminhar, e esperar no Senhor e saber, Deus vai fazer, mas o que eu posso fazer pela obra do Senhor? Existem as coisas que nós esperamos em Deus, existem as coisas que nós precisamos fazer. O Senhor, Ele deseja tanto que nós possamos viver coisas grandiosas, gente. No Salmo 2, versículo 8 diz assim, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Deus nunca teve sonho pequeno. Deus nunca teve sonhos pequenos, nem para mim, nem para você. Os sonhos de Deus são grandes, os sonhos de Deus são maravilhosos. O desejo do Senhor pelo avivamento é algo grandioso e poderoso. Quando nós estávamos vindo para cá, eu faço parte de um grupo de pastores do Brasil, e chegou um WhatsApp da Venezuela, né, da igreja na Venezuela, que eles decretaram lá, até os pastores estavam falando, essa fonte é segura, eles estão recebendo de muitos lugares, a proibição de evangelizar, proibindo, o presidente proibindo que se evangelize nessa cidade, nesse país. Você entende o poder disso? O evangelho sendo perseguido. Na Rússia, a perseguição que já vem acontecendo ali. E gente, eu vou dizer uma coisa, quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, está voltando, né? Nós vamos viver um avivamento dos últimos dias, e quanto mais tentarem perseguir, mais a igreja vai crescer. Quanto mais tentarem barrar, mais milagres vão acontecer. É isso que eu creio. Pede-me e te darei. Nada pode parar os planos de Deus. Agora, uma das coisas que nós não podemos desprezar, gente, são os pequenos começos. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos operar, seja uma célula, seja um grupo pequeno, seja sair às ruas, seja fazer algo, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Pelo contrário, é ali que nós somos formados, é ali que nós aprendemos, é ali a escola, é ali o trabalhar de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para a história de José, ele sai do meio da sua família, né? Os seus irmãos vão lá, prendem ele, vendem ele como escravo, ele consegue lá ser, né, o auxiliar de Potifar, mas ali ele é perseguido, ele vai para a prisão novamente, montam uma tocaia para ele lá, a Potifeia lá, ele tem que ir e ficar preso, ele é esquecido na prisão. Só quando você está lendo os textos, a Bíblia fala assim, mas o Senhor estava com José. Eu quero dizer uma coisa, não importa o momento que você está vivendo na sua vida, Deus está com você. Pode parecer um momento de maior escuridão, de maior dificuldade, onde você fala assim, eu não estou escutando o Senhor. Mas se a Bíblia fala que nos momentos de prisão, de angústia, de dificuldade, o Senhor estava ali, Ele está com você. Assim como Ele estava com José. Agora, José permanece fiel ao Senhor. Mesmo nas prisões, mesmo nas perseguições, mesmo nas calúnias, mesmo sendo vendido pela própria família, mesmo sendo esquecido,
Já se sentiu esquecido? Tipo assim, ó, esqueceram de mim, parte 3. Continuo eu aqui, está todo mundo crescendo, avançando, comigo não acontece. Sabe aquela história assim, ó, casamento do meu melhor amigo? Sempre eu sou, né, o que fica para trás. Eu não caso, não acontece, o outro está casando. O outro está prosperando. Eu não, eu estou desempregado, não está acontecendo. Ei, alegra-te no Senhor, porque Ele não se esqueceu de você. José, no momento onde ele estava esquecido, ninguém lembrava dele, Deus não havia se esquecido dele. Deus não havia abandonado ele. E Deus levanta José como um grande homem no Egito. E ele pôde trazer toda a sua família. Ele foi o homem que gerenciou tudo aquilo. Vocês conhecem a história. Não despreze aquilo que Deus está fazendo. Nós não temos a dimensão, às vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus está fazendo algo. Hoje, nós tocamos muitas pessoas através das redes sociais. Hoje nós tocamos muitas pessoas conectados no celular. Você vai ali, você posta um vídeo, você coloca algo, né? Eu fui recebendo uns vídeos do pastor aqui, essa semana está acontecendo isso, primeiro dia, segundo dia, você vai ficando já pilhado, né? Você fala, uau, eu não posso perder, eu tenho que estar lá, eu quero participar disso. Nós estamos tocando as pessoas, nós estamos fazendo algo. Há um toque que ele está acontecendo o tempo todo. Por onde nós passamos, nós estamos tocando o mundo à nossa volta, através das redes sociais. A nossa postura numa rede social faz toda a diferença. Mas da mesma forma que nós estamos tocando o mundo todo, Deus está te tocando nessa semana. Através de cada ministração que Ele está trazendo nesse lugar, Ele separou para tocar a sua vida. Mas essa semana que Ele está te tocando pode ser assim, uau, foi demais. Mas o que eu vou fazer com o toque que Deus está trazendo sobre a minha vida? A verdade é que Deus está nesses dias querendo te transformar numa voz do Evangelho para São Bento do Sul e a região em volta aqui, as cidades em volta. Todo o Evangelho tem a ver com Deus entregando uma voz para a igreja. Deus está te avivando porque Ele está te dando uma voz que vai tocar as famílias, os jovens, as pessoas, os perdidos, nos hospitais, por onde você passar, Deus está te dando uma voz. Jesus tocou muitas pessoas nessa caminhada, nessa terra. No Marcos 1, versículo 40 e 41, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero seja purificado. O toque de Jesus, gente, ele nos transforma numa voz do Evangelho. Uma voz de cura, uma voz de libertação, uma voz de salvação. Toda vez que há um toque de Jesus, nós nos tornamos uma testemunha do Evangelho. Jesus nos toca, não somente porque Ele nos ama e Ele se entregou por nós. Ele faz isso com o maior amor, e Ele restaura, Ele transforma a vida. Mas toda vez que Deus está nos tocando, Ele está nos transformando numa voz do Evangelho, daquilo que aconteceu, o testemunho vivo. Nós nos tornamos alguém que é a testemunha viva do que Deus está fazendo. Deus está separando uma geração cheia do poder de Deus para os últimos tempos. Você é essa geração cheia do poder de Deus.
Eu creio, querido, que nós estamos talvez a última ou a penúltima geração antes de Jesus voltar. Muita coisa tem se cumprido. Nós temos visto mover pela terra muitas pessoas se convertendo, mas os sinais que vêm acontecendo, e nós precisamos ganhar o maior número de pessoas. Nós precisamos anunciar o Evangelho como nunca antes. Essa paixão precisa crescer dentro de nós. Esse anseio, esse desejo de dizer: eu vou mudar a história de São Bento. Eu vou mudar a história das famílias onde eu moro. Eu vou mudar a história do meu bairro. Eu vou mudar a história da minha escola. Eu vou mudar. Eu vou ser uma voz de transformação e de vida. Primeira Pedro 2:9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido para ser um porta-voz do Evangelho. Deus nos entregou uma autoridade. Ele nos deu a sua própria vida para que nós tivéssemos uma voz de vida, de transformação, de cura e de libertação. Querido, eu quero profetizar algo aqui, ó, na próxima semana. Evangelho. Pessoas vão chegar perto de você e vão falar assim, ó: estou doente, estou com uma dor de cabeça. Outros vão falar assim: olha, estou triste, estou angustiado, olha, as coisas estão dando errado na minha vida. E você vai dizer assim: olha, eu posso orar com você. Eu creio em alguém que pode transformar todas as coisas na sua vida. Hoje, antes de vir para cá, uma pessoa havia compartilhado algumas coisas com a gente, uma prima da minha esposa, e falado de várias lutas. Nós chegamos para ela e falamos assim: olha, a gente quer orar com você, porque eu creio num Deus que pode transformar todas as coisas. Você crê nisso? Ela: eu creio. Eu creio. Gente, ali foi a abertura. Pessoa para apresentar Jesus. Você sabe que logo que eu me converti, eu não sabia dessas coisas, ninguém tinha me ensinado. Chegou um homem na empresa que eu tinha, e ele chega lá, e eu empolgado, eu ia casar, né? Eu falei: Senhor, estamos aí conversando. Eu falei: rapaz, vou casar daqui um mês. E ele vem assim: rapaz, você tem certeza? Eu falei: eu tenho, estou apaixonado, encontrei a mulher da minha vida, né? E ele assim: olha, eu pós-graduação em casamento, já casei umas 4, 5 vezes. Não faz isso. Não faz isso que vai dar errado, não vai dar certo. Olha, casamento é uma perdição, não entra nessa. E eu falei: não, eu estou apaixonado pela pessoa, é a pessoa certa, eu tenho certeza disso. E ele ficou nessa e foi embora. Era bem cedo. Quando foi na hora do almoço, o cara voltou. Ele voltou, eu falei: provavelmente o serviço que a gente fez para ele deu algum problema. Oi, tudo bem? Ele falou assim: sabe que eu fiquei pensando naquilo que você me falou? Eu falei: o que dele? Do casamento. Eu falei: meu Deus, né? Aí ele bem assim: rapaz, você é jovem, não casa não. Fiquei pensando: sabe que esse cara é gay, né? Mas ele: não faz isso, não casa. Rapaz, olha, eu casei, deu errado, um monte de problema e tal. E eu não querendo me indispor e também com medo de falar de Jesus ali, eu fiquei na minha. Falei assim: não, que isso, conversei com aquele homem e tal, ele foi embora. Eu falei: mas cara, sarna, meu Deus do céu, o cara vem aqui segunda vez, fica falando pra mim por casamento, porque eu já casei 5, 10, 15 vezes. Final da tarde, tô eu sozinho na loja, chega o cara de novo.
Falei, não acredito. Ele falou assim, rapaz, que o dia inteiro pensando em você, né? Tá amarrado, irmão, né? Ele falou assim, não faz essa besteira, né? Ele não fez nenhuma declaração de amor, tá, gente? Não faz isso, não casa. Falei, para aí. Falei, para com isso. Eu falei assim, sabe qual que é a diferença? Eu falei assim, ó, os teus casamentos deram errado porque eles não estavam firmados na rocha que é Jesus Cristo. O meu casamento, cara, vai dar certo, porque eu estou entregando toda a minha vida, a minha história a Jesus. Isso faz do meu casamento diferente de todos os outros que você teve. Sabe o que esse cara fez? Ele falou assim, ó, é isso que eu preciso para a minha vida. Gente, que vergonha! O cara teve que 3 vezes, pensa, Deus mandou ele uma, eu não falei. Deus mandou ele 2, eu me recusei a falar. 3 vezes Deus precisou mandar aquele homem para eu ter coragem de falar de Jesus para ele. Deus só enviou ele, não era para que eu não me casasse, não era porque ele estava afim de mim, não tinha nada a ver com isso. Deus mandou ele porque ele precisava ouvir a verdade, que ia curar, que ia libertar, que ia transformar a vida dele. Quantas pessoas têm passado pela nossa vida? Quantas pessoas têm passado por nós no mercado? Quantas pessoas passam por nós no ônibus, que nós encontramos, que nós falamos, que às vezes estão falando tanta besteira, tanta porcaria por aí, mas nós precisamos ser a voz que transforma, a voz que cura, a voz que tem a salvação, que eles estão esperando ouvir as verdades que Deus já colocou dentro de você, que já estão plantados no teu DNA, que Deus já mudou, que Ele já transformou. Talvez você diga assim, mas eu não sou perfeito, e quem diz que você precisa ser perfeito? Você só precisa se tornar uma voz de Jesus, de vida e de transformação, porque você está sendo lavado pelo sangue do Cordeiro todos os dias. É isso que Ele espera de nós, uma atitude que vai transformar o mundo à nossa volta. Você foi escolhido para ser o porta-voz da mensagem do Evangelho. Quando Deus dá uma tarefa, Ele dá também, gente, a habilidade. Todo aquele que é tocado por Jesus recebe de presente a missão de ser uma voz. Deus te trouxe essa noite aqui, para que você saia desse lugar. Se você esquecer de tudo que nós falamos aqui, mas se você lembrar assim, ó, Jesus morreu por mim, para que eu tenha uma voz de cura, de libertação e de transformação, e você começar a aplicar isso, pronto. É isso que Ele espera. Ele só precisa de um sim. Sabe aquela coisa? Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um porta-voz. Eu quero ser uma voz para essa geração. Eu quero ser uma voz para esse mundo. Eu quero ser uma voz por onde eu passar. Deus, eu desejo. Gente, se eu perguntar aqui, quantos desejam ver um paralítico andando? Quantos desejam? Ver um paralítico andando, se orar, a pessoa levantar. Mas quantos oram para que isso aconteça, falando assim, ó, eu vou orar com você para que o milagre aconteça? Quantos têm coragem de entrar nas UTIs, profetizando e declarando vida? Quantos de nós estão investindo num morador de rua para ver transformação? Agora, alguns meses atrás, um jovem estava nas ruas, gente. Nós temos uma equipe de evangelismo de rua, e eles chegaram para ele, para entregar uma marmitex, mas a marmitex era só tipo assim, a isca do lambarim, entendeu? Eles chegaram, a hora que ele falou, aceita, eles disseram, então vem cá, vamos conversar um pouco. Eles apresentaram Jesus para aquele cara. Um jovem de 20 anos, morando na rua há anos. Eles apresentaram Jesus para ele, falaram do amor de Deus. Esse cara ficou ali e ele falou, eu quero isso para a minha vida. Gente, sabe quando você vê uma pessoa que mudou da água para o vinho? Esse cara foi, nós levamos ele para uma clínica, ele foi restaurado, ele está na igreja, ele adora Jesus, ele foi para encontro com Deus, ele testemunhou, ele falou assim, ó, minha vida foi transformada.
Ele falou assim, ó, eu estava cego pelas drogas, eu estava cego no mundo, tudo estava destruído na minha vida. Mas um dia, eu estava lá, embaixo de um carrinho de papelão. Mas ele falou assim, ó, eu ouvi uma voz que chegou e falou assim, ei, você quer uma marmitinha? Ele falou assim, puxa, eu estava com muita fome. Mas não era uma marmita que eles estavam indo levar. Eles estavam indo levar vida, transformação e restauração para aquela pessoa. Nessa noite tem vários ministérios que estão surgindo aqui nesse lugar. Deus vai colocar dentro de você a fome e a sede por mudar um mundo aí fora que está perdido. Nós não vamos só criticar a sociedade, nós não vamos criticar as coisas que não estão acontecendo, nós vamos ser a voz de vida, restauração e transformação para essa cidade, para as nações da terra. E o teu pastor vai estar mandando uma mensagem assim gravada lá para Orlando, falando assim, ei, está acontecendo um avivamento aqui. Pessoas estão sendo tocadas. Ministérios. Nosso prédio não cabe mais. Tinha 2, 3 cultos. Não tem como. Precisamos de um lugar maior. O avivamento chegou em São Bento do Sul. O nosso Deus poderoso, o Deus de milagres, o Deus do impossível, está fazendo algo sobrenatural nesse lugar. Quando vocês virem as pessoas entrando, querido, ninguém vai ter orado, vai estar orando, perdão, mas as notas que vão estar saindo aqui, de cada instrumento, serão o toque do Espírito na vida das pessoas, e elas falarão, eu estava ali enquanto o jovem cantava, eu fui curado, eu sentia Deus me tocando, ninguém tocou em mim, Deus me tocou. Deus me tocou. Vai acontecer nesse lugar. Vai acontecer. Eu creio, já tem acontecido, mas Deus vai fazer com mais intensidade a obra dele aqui. Deus tem pressa, gente. Deus tem pressa. Nós temos uma conferência de jovens, acontece anualmente. E há 2 anos, nós estávamos, sabe quando você cansa de fazer workshop, essas coisas, parece que eu não via resultado nisso. E nós, há 4 anos atrás, nós mudamos a estrutura da nossa conferência. Nós temos na nossa igreja uma casa de oração. Nosso sonho é que essa casa de oração seja 24 horas, 7 dias por semana. Assim como é no IHOP em Kansas City. Mas, nessa época, nós estabelecemos, nós temos muitos turnos hoje já ao vivo, e alguns momentos em que a casa de oração fica com um som mecânico. Ela funciona das 8 da manhã até as 10 da noite, na quarta-feira até 11h30, que daí os jovens vêm, depois saem da faculdade, dos estudos também, para esse momento, mas durante o dia muita gente passa, muitas pessoas passam por esse lugar, e na nossa conferência, nós fazemos 24 horas acontecendo, começa na quarta-feira à noite, turnos ao vivo até sábado à noite. Então começa na quarta-feira à noite, noite toda, dia todo, noite toda, e sempre louvor ao vivo, nunca som mecânico. Então são vários músicos intercalando, trocando entre eles, e gente, cria-se uma atmosfera naquele lugar do céu na terra. Tanto é, nós só temos ministrações às noites e à tarde, final da tarde, mas os jovens passam as madrugadas na casa de oração. E eles são cheios do Espírito Santo. Deus ministra a vida deles. Às vezes você pergunta assim, qual foi a mensagem que mais tocou você? E fala assim, olha, eu estava na sala de oração. E teve um momento que eu estava lendo a palavra de Deus. E eu fui capturado por esse versículo que mudou minha vida. E eu fiquei ali. E eu chorei na presença de Deus. E eu não conseguia mais sair daquele lugar. E a minha vida foi tocada e transformada. E eu não saí mais o mesmo dali. Muitas vezes não é a palavra do pregador, mas é aquilo que Deus está fazendo.
É sim, Deus usa os pregadores e Ele flui através da palavra. Mas estou dizendo de um lugar onde não tem ninguém pregando e Deus está operando e está fazendo coisas incríveis. A partir desse lugar de oração, nós saímos com 300 jovens numa conferência para fazer o que nós chamamos de touch, tocar as pessoas. Nós separamos 10 bairros na cidade e enviamos uma média de 30 jovens para cada bairro, no sábado à tarde. A missão deles era ir de 2 em 2, de casa em casa, ou pelas ruas, e orar pelas pessoas. Eles não iam discutir religião, eles não iam trazer palavra de exortação, eles iam trazer palavra de bênção, de cura, de libertação e de vida. Gente, nós temos tantos testemunhos lindos que eu poderia ficar contando por horas aqui. Nós fomos juntos. Falei, eu quero ir para um bairro trash, vida louca, eu quero ir para esse lugar. E nós fomos. Gente, minha esposa, eu estava orando uma hora com umas pessoas na rua, de repente ela sumiu. Eu falei, ou foi arrebatada, roubaram, sequestraram a minha mulher, e agora? E eu andando pela rua, ela sumiu. Na verdade, ela quebrou o protocolo, tinha que estar de 2 em 2. Mas ela chegou numa casa e a família falou assim, ó, pode entrar. Ela entrou, gente, tinha umas 15 pessoas. Tomou até café na casa lá. Mas todas aquelas pessoas pararam para receber uma oração de vida, de bênção e para aceitar Jesus naquele lugar. Você sabe, gente, a gente tem um poder, tem algo que está na nossa vida, tem um DNA que corre dentro de você, que corre dentro de mim, que é o poder de Jesus Cristo. Nesse mesmo dia, 2 jovens chegaram numa casa, tinha 2 velhinhas, uma por anos não saía mais de casa, porque ela não podia, e a outra velhinha cuidava dessa, elas eram irmãs. E ela falou assim, olha, vocês não podem entrar aqui para orar com a minha irmã e comigo? Gente, aquela mulher, ela não tem como ir para a igreja. Ela tem problemas físicos. Ela não sai da cama. Mas naquele dia, naquela tarde, salvação entrou naquela casa. Porque 2 moças saíram de casa em casa, e nós não somos testemunha de Jeová. E eles foram, gente, levando vida, transformação, sarando, curando, vendo milagres, pegando os perdidos na rua. Uau, que visão maravilhosa! Não é visão, é o que a Bíblia fala. Vão de casa em casa, pregam o evangelho, falem. Eu falei, gente, se vocês forem e as pessoas não aceitarem, não se preocupe, a bênção vai voltar com vocês. A paz que você está levando vai voltar com você, é isso que a Bíblia fala, não se preocupe. Gente, alguns foram humilhados, outros foram assim, xingaram eles, tocaram. Gente, coisas incríveis aconteceram naquele dia. Nós fizemos outras vezes, fizemos uma vez com uma igreja. Gente, nós fomos um bairro, uma vez eu entrei num salão de cabeleireiro, só tinha gente chapada. E eu, como já fui chapadão, cheguei lá e falei, e aí, malucada? E os caras, o que tá pegando? Eu falei, ó, tem um bagulho novo aí. Os caras apresentam a parada. Era tudo assim, entendeu? Eu falei assim, ó, o bagulho é que hoje eu vou orar com vocês. Deles, demorou. Os caras já tiraram o bonezinho. Tinha uns 7 assim. Aí um falou assim, você não podia orar pela minha mãe porque ela está doente? Eu falei, eu oro. Vem cá, todo mundo que está aqui, tudo chapado, gente, maconhado, estavam tudo doido. Eu falei assim, ó, bota a mão aqui nele, aqui, ó. Vamos orar junto comigo pela mãe dele. O cara começou a orar, o cara começou a chorar. Deus me deu uma voz para falar com os malucos. Só que, se chegasse outra pessoa ali, não ia ter identidade para falar com eles.
Mas eu entrei naquele lugar como um agente de Deus e nós pregamos ali. Quando terminou aquele momento, cara, obrigado, eu creio nisso. Eu fiz oração de entrega com todos eles, eu falei para eles irem para a igreja, eu peguei contato para passar para as células que tinha naquele lugar. Logo veio um irmãozinho, já me puxou assim, eu falei, esse cara é crente, quer ver? Estava ali junto, ele falou assim, cara, eu sou desviado, gravei CD, caminhei pelo Brasil todo cantando. Ele falou assim, eu estou hoje afundado nas drogas, minha vida está destruída. Deus quer nos levar, gente, onde as pessoas estão perdidas. Deus quer que nós possamos tocar os perdidos, os doentes, os largados, aqueles que se perderam. Deus tem uma voz para esse tempo. O mesmo Jesus continua fazendo milagres. O mesmo Jesus continua reunindo multidões. O mesmo Jesus está trazendo unidade para a igreja. O mesmo Jesus está pronto para hoje tocar a minha e a sua vida e transformar a nossa cidade. É esse Jesus que eu creio que nós vamos pregar. Aleluia! Oh! 2 Coríntios, gente, 3, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo nos fala algo. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Uma carta, gente, ela leva o quê? Uma mensagem. Toda carta leva uma mensagem, toda carta tem uma voz. Ainda que hoje a gente não envie cartas, mas nós enviamos e-mails que são uma cartinha. Você envia uma mensagem pelo WhatsApp que é uma voz. Você está o tempo todo, mas entenda algo, o apóstolo Paulo está falando, vocês são uma carta. Vocês são uma carta que as pessoas estão lendo. Nós somos as cartas vivas do Evangelho para esse tempo. Não tem a ver com a carta escrita. Você pode pegar uma Bíblia e muitas vezes abrir para a pessoa e ela não vai entender nada. Mas quando você está falando daquilo que você está vivendo, daquilo que Jesus fez na sua vida, ela vai falar, uau, é isso que eu quero para a minha vida. Assim como aquele homem que disse para mim, depois de ir 3 vezes, falou, é isso que eu preciso. É isso que eu sempre busquei, que eu não encontrei. É esse Jesus que eu quero. Mas quando nós olhamos, toda a carta, ela só pode chegar no seu destino quando ela está selada. Nós só vamos cumprir o nosso propósito se estivermos selados pelo Espírito de Deus. Efésios 1, versículo 13 diz, vocês foram selados com o Espírito Santo. Vocês são uma carta viva que vai chegar no seu destino, porque o selo do Espírito Santo está em você. É Ele que está te dando uma voz para que você possa comunicar. É pelo Espírito de Deus, não na nossa força. Gente, na nossa força nós não vamos conseguir nada. Na nossa força nós vamos nos frustrar. Na nossa força nós não vamos poder. É Jesus. Entenda isso. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te capacita, é Ele quem te dá autoridade, é Ele quem te dá unção. É quando nós começamos a ter comunhão com Ele e dedicar tempo para que possamos experimentar o avivamento, gente. Nós temos que ter uma voz, mas nós precisamos ser íntimos dEle. Nós precisamos ouvir o coração de Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem e o que Ele quer. O que Deus deseja. Nós precisamos ser inflamados pelo Espírito de Deus. Jesus é a mudança, mas você é o meio que Ele quer usar para transmitir essa mudança. Você é a voz. Você é a voz do avivamento.
Você é a voz que vai ecoar do avivamento para esses dias. Nós somos os pequenos cristos dessa terra. Jesus disse: vocês farão obras maiores. Ele falou assim: olha, gente, quando a gente lê os evangelhos você fica inflamado, mas ele está falando assim, ó, vocês, eu, você. Gente, ele estava pensando na tua vida, ele estava pensando na minha vida, ele estava pensando em nós aqui. Ele estava pensando assim, ó, quando nós nos levantarmos, quando você se levantar, quando a coisa começar a acontecer, milagres vão acontecer de uma forma extraordinária, sobrenatural. Para encerrar essa mensagem, eu quero voltar lá para Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e eu grifei essa parte aqui do 9, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Comece a sonhar mais alto. O sonho de Deus é que eu e você possamos sonhar alto. Não nos contentar com menos, com coisas pequenas. Talvez a vida toda, o mundo te fez sonhar pequeno. As coisas que aconteceram à sua volta não te deram expectativa de vida e você sonhou muito pouco. Você nunca almejou que coisas grandes, extraordinárias, espetaculares acontecessem nem em você e muito menos através de você. Mas o que Deus está te dizendo nessa noite é: eu coloquei uma unção em você. Você é selado com o Espírito Santo de Deus, então não tem a ver com você. Eu coloquei uma voz dentro de você, que é o meu Espírito. Ele habita em nós. É Ele quem nos dá essa voz. É Ele quem flui através da nossa vida. Nós temos experimentado algo, querido. Eu quero contar essa história para finalizar. Em Curitiba, São José dos Pinhais, algo que tem impactado a nossa vida. Eu tenho caminhado com um grupo de pastores desde 2014. Foi bem no ano da Copa, nós começamos a caminhar juntos. E querendo, na verdade, compartilhar dos nossos ministérios. Então um era batista, outro era da quadrangular, outro era da comunidade, outro era metodista. E a gente começou a sentar a cada 2, 3 meses para poder compartilhar um pouco daquilo que nós vínhamos experimentando nas nossas igrejas. Falávamos sobre discipulado, como se faz discipulado na sua igreja? A gente faz assim, desse jeito. Evangelismo. Então a gente compartilhava e aprendia um com o outro. Só que nós decidimos fazer algo. Então quando o pastor Jean falou assim, nós temos uma semana, que é o Aviva, que é uma semana de avivamento. Nós fazemos semana de avivamento lá desde 2014. E algo que tem impactado várias igrejas, tanto em Curitiba quanto em São José dos Pinhais. Porque nesse ano de 2014 nós fizemos a primeira semana de avivamento. E como que nós fazíamos lá? Fazemos. Uma igreja recebe, vem um pregador, então vamos usar o exemplo da minha igreja. É uma comunidade. Então a comunidade abria a porta da igreja. Nós só éramos os anfitriões. O pregador vinha lá da Batista. O louvor era metodista. O cara que ia fazer as ofertas era assembleiano. Então era um mix, gente. Era uma coisa linda do evangelho acontecendo naquele lugar. E a gente veio construindo isso, caminhando. Algumas vezes eu confesso para vocês, não era muito fácil. A minha esposa perguntava assim, como é que foi lá hoje? Eu falava, foi legalzinho, né? Foi bom. Mas nós fomos construindo amizade, caminhando junto. E fizemos isso em 2014, 2015, 2016. Antes de fazer em 2016, nós estávamos na comunidade Alcance, junto com vários líderes, pastores de Curitiba ali, de jovens. E nós estávamos conversando, porque todo ano encerrava nas maiores igrejas, porque tinha um maior auditório para receber as pessoas. Só que
para eu pegar os jovens da minha igreja, cancelar meu culto e ir para essa igreja, era uma utopia, não tinha como fazer isso. Então nós estávamos procurando um lugar para 7.000 pessoas para o próximo ano, para que nós não encerrássemos mais a semana de avivamento da mesma forma numa igreja. Em 2017, nós começamos o ano, já estava certo as igrejas que iriam fazer, quem ia pregar, o louvor que ia acontecer nas igrejas, mas nós não tínhamos o lugar ainda. E Curitiba, ele não tem um auditório legal para 7, 10 mil pessoas. E os lugares que tinham de 5.000 eram caríssimos. Porque nós não queríamos usar a estrutura de uma igreja, porque senão você leva o nome da igreja para esse último dia. A ideia era unir as igrejas, dizendo, é uma só voz, é um só evangelho, é uma só igreja nesse lugar. Só que no meio de tudo isso, nós já tínhamos falado sobre quem sabe fazer no estádio do Atlético em Curitiba. E, era o Caldeirão, mas nós íamos mudar o nome dele, ia se tornar a casa de Deus, aquele lugar. Mas falamos, não, é muito grande. Vão ter que colocar 40.000 pessoas no mínimo lá dentro para fazer alguma coisa bacana. Então, e além do que, para você alugar o estádio do Atlético, para começar uma conversa, é 1 milhão. É isso, para começar a conversar com eles. E no meio de tudo isso, nós não conseguimos um lugar. E um irmão da PIB de Curitiba falou assim, olha, eu tenho um contato com o pessoal do Atlético, e vamos fazer o seguinte, vamos lá para vocês conhecerem o estádio. Nós fomos até lá, alguns pastores, e ali começou uma conversa com eles. E eles falaram, para que data que vocês querem? Primeiro, não podia ter jogo. Pensa, final de semana não ter jogo de futebol no estádio é quase impossível. Nós falamos, olha, seria para essa data, porque a semana já estava marcada, já tinha sido anunciado, tudo. Nós não íamos mudar. O cara falou assim, olha, esse final de semana não terá jogo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ver o que eu consigo para vocês. Gente, aquele homem foi, passou alguns dias, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Nós tínhamos conversando, a gente tem algumas datas livres e tudo mais. Nós não vamos cobrar nada da igreja para ter um culto aqui nesse dia. Gente, isso era um milagre, mas enorme. E então nós começamos a fazer todo um trabalho e ver quanto que o evento custaria. Quando nós começamos a ver quanto o evento custaria, inicialmente, 400 mil reais. Nós, gente, pastor de jovem, tipo assim, não tem grana para nada, entendeu? É isso. Nós não tínhamos nada, entendeu? Eu falava com o meu pastor, não consegue uns 50 conto? Ele tá louco, Oca, né? Mas nós falamos assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vendemos os 40 mil ingressos por R$10 e nós vamos conseguir 400 mil. Todo mundo topa? Nós somos uma base, construímos daí nesse ano de 30 pastores de várias denominações. Tudo que é denominação que você imagina está naquele lugar. E a gente conversando, orando um com os outros e tudo mais. Beleza. Só que no meio de toda essa história, sabe aquela coisa assim, vai surgir mais isso. Olha, não estava dentro do orçamento isso que vai precisar pagar. Olha, vai precisar pagar mais isso. Olha, precisa de uma liberação da prefeitura. Precisa pagar o ECAD. Precisa não sei o que lá. Gente, e um evento desse tamanho, tudo é muito grande. E no meio de tudo isso, um mês antes, acabaram os ingressos, 40 mil. Um mês antes do evento, acabou os ingressos. Aí nós numa reunião, tudo feliz da vida. Vai ser maravilhoso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o campo. Quanto vai nos custar? Uns 120 mil. Será que a gente faz isso? Não, vamos bancar essa, então vamos entrar. Entramos para assumir o campo também e colocar cadeira em todo o campo. Só que Deus tem que forrar o campo inteiro. Tem toda uma estrutura para fazer. Fomos lá e fizemos isso. Conseguimos. Aí nós conseguimos patrocínios de empresário. Teve empresário que ofertou para o evento 100 mil reais, gente. E tudo foi acontecendo. Gente, o evento custou 800 mil reais. Nós não tínhamos e não colocamos R$1 nosso lá dentro. A não ser os ingressos que nós também compramos.
para participar. Mas para Deus, gente, nada é impossível. Quando Deus está no negócio, o que eu via dentro da semana de avivamento e naquele estádio era uma só igreja. Era um só nome sendo exaltado naquele lugar. Todos os dias de semana de avivamento, nenhuma igreja comportou o número de pessoas que chegou, gente. Para você ter uma ideia, na nossa igreja, um dos dias foi em São José dos Pinhais, nós tínhamos lá 1.500 cadeiras, não deu nem pro cheiro. Era gente sentado assim, ó, em pé nas laterais, sentado no altar. Gente, era uma multidão incontável naquele lugar. Mais de 2.000 pessoas entraram naquela parte de baixo e ficaram ali. No outro dia, a outra igreja que tinha, eles tiveram que mandar pessoas embora, porque não tinha como entrar mais no lugar. Era um avivamento acontecendo dia após dia, mas nós estávamos reunidos e nós celebrávamos cada um que ia subir. Nós orávamos junto, nós chorávamos junto, nós profetizávamos, e cada um que subia para pregar o evangelho, gente, nós estávamos ali, vai cara, Deus está falando através de você, você é boca de Deus. Era batista, era metodista, era assembleia, era gente de todas as denominações, mas era um só Espírito agindo através de todos aqueles que estavam ali. Nós experimentamos e estamos experimentando um avivamento acontecendo naquele lugar, de grandes coisas que Deus está fazendo. Eu quero só passar um vídeo antes da gente orar desse evento, para você ter uma ideia, uma dimensão do que foi e do que Deus fez lá. Vai dar certo, hein? A igreja, os pastores Oca e pastora Juliana, podem vir aqui por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. E o filhão também. São pastores na comunidade Vida Plena, são amigos novos da casa também. Nós temos nos relacionado com a igreja da qual eles estão ali desde há 2 anos atrás, através do MFI, que é aquela aliança de pastores que vocês sabem que nós, uma vez por ano, fomos para Curitiba, fomos para Londrina o ano passado, e que o Senhor continue abençoando. Então, gostaria de dar a palavra para vocês e já na sequência orar por vocês, tá? A pastora quer falar alguma coisa para a igreja? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa igreja é linda, eu já fiquei super apaixonada a hora que eu entrei, esse estilo vintage, folk, assim. Minha cara, gente, já fiquei apaixonada, vocês são lindos. Se eu morasse aqui, essa seria a minha igreja. Então, muito linda, parabéns, e tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Amém. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, participar desse momento, estar aqui. Os pastores de vocês são incríveis, maravilhosos, né? Então, uma conexão do céu aí. Estiveram na nossa igreja lá com os nossos pastores também. Estamos assim muito felizes de estar aqui, muito honrados, e que sabemos que Deus vai se mover nessa noite, assim como tem se movido nessa semana de avivamento no Aviva aí, e cremos, estamos com muita expectativa porque Ele vai fazer aí, amém? Antes de irmos para a palavra, então, eu gostaria de convidar você a estender sua mão, vamos orar por essa família linda que veio para cá. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo, Deus. Amém. Nós só tínhamos um sonho, gente. Nós não queríamos divulgar nenhum pregador. Não foi divulgado nenhum pregador, nenhuma banda. Nós só queríamos uma coisa: o nome de Jesus vai ser colocado no lugar mais alto desse estádio e dessa cidade. Saiu em todas as Rede Globo, Record,
Todos eles foram fazer cobertura do evento. E eles falavam, vai ter um culto. O maior culto que essa cidade já teve. Nunca antes teve um culto desse tamanho. Nós colocamos lá. Foi falado ali 42 mil, mas depois estavam entrando pessoas ainda, 43 mil, mais 2 mil voluntários. 45 mil pessoas estavam ali. Sonhe alto. Eu, quando saí da vida que eu levava, eu só queria uma coisa. Eu falei assim, ó, até hoje eu fiz tudo o que eu podia pelo mundo. Agora eu vou fazer tudo o que eu puder pelo Evangelho e pela obra de Deus. Hoje eu compartilhei muitas histórias aqui, mas a grande verdade da palavra de Deus é: deseje o avivamento, lute por ele, sonhe mais alto. Se tiver que abrir mão de algo, abra. Eu lembro numa das reuniões em que nós estávamos, e como nós não tínhamos grana, não tinha caixa, nós falamos assim, ó, se for preciso, quem topa aqui vender o seu carro para cobrir esse evento? Gente, todo mundo levantou a mão. O intuito era somente um: levar o nome de Jesus no lugar mais alto. Eu quero te convidar nessa noite a que você possa refletir nesse lugar. Quais têm sido os teus sonhos? Qual é o desejo do teu coração? Qual é o anseio que está dentro de você, das verdades de Deus? Deus te trouxe aqui, Deus está te trazendo a cada noite, porque Ele está construindo algo em você. Ele está te levantando para um grande avivamento que Ele quer derramar nessa terra. Há algo que Deus quer fazer, há algo que Deus está levantando pessoas nos 4 cantos da terra. A igreja está se unindo, o povo de Deus está se unindo. Jesus continua atraindo multidões, Jesus continua curando, Jesus continua transformando vidas. Jesus mudou a tua vida, para que você possa se tornar a voz do avivamento para essa cidade, para essa nação, para esse tempo, para esses dias. Sopra, Espírito Santo, sopra nesse lugar, Deus, o teu avivamento, a tua vida, a tua transformação. Desde o momento da mensagem, eu vi que Deus está colocando em pessoas aqui um anseio e um desejo por algo a mais. Eu sentia que estava o Evangelho queimando dentro do coração de pessoas aqui dentro. E era um queimar da palavra, dizendo assim: é isso, Deus quer me usar nessa área. Eu preciso fazer algo. Eu preciso sair da minha condição. Eu preciso romper com as barreiras. Hoje é o dia. Hoje é o dia. As cadeias que te prendiam estão sendo hoje derrubadas. Todas as prisões, todas as correntes estão sendo despedaçadas, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, e é Ele quem quebra as cadeias, é Ele quem capacita você. Hoje Ele está colocando dentro de você um fogo consumidor, um fogo que não se apaga. Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, e Ele está vindo para te tocar, para marcar você, para marcar esse lugar. Sopra, trabalhador. Quero dizer,
Se você quer ser essa resposta para esse mundo, se você quer ser essa voz de vida, de transformação, seja é o tempo, esse é o momento. Chegou a minha hora. 2018 começou e um novo tempo começou para a minha vida, para a minha história, para o meu chamado e o meu propósito nessa terra. Enquanto nós vamos adorar Isso dentro, isso queimando, chegar perto. Você pode ficar em pé aqui no seu lugar. Se for possível afastar as cadeiras um pouco, a gente afasta. Mas você vai entregar para Ele aqui agora os teus sonhos. E você vai começar a falar: Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver as tuas promessas.